você passou o ano de 2020 quase inteiro praticamente sem estudar, sem aula na escola e está chegando a hora do vestibular. O que fazer para sair do limbo? É o seguinte, hoje eu vim te contar isso. Oi vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e nesse vídeo eu vim trazer praticamente um tutorial, um passo a passo para sair do limbo. Ou seja, o que você precisa fazer nessa reta final para os vestibulares, considerando aí que muitos deles, a maioria na verdade, vão acontecer no comecinho de 2021. E isso considerando que você talvez tenha perdido muito conteúdo na escola por conta de todo o cenário do ano de 2020, por conta do isolamento social, por conta de tudo que ocorreu. Então, sim, primeiramente, ainda dá tempo de você virar o jogo. E eu trouxe aqui, então, 10 passos muito importantes. E é interessante que você anote, pelo menos os principais deles, para você já colocar em ação na sua rotina. Porque são coisas práticas e quanto antes você começar a praticar isso, quanto antes você começar a colocar no teu dia a dia, melhor vai ser o teu resultado. Mais fácil vai ser para você conquistar a tua aprovação. Eu sei que chega essa época do ano e bate o desespero em relação aos vestibulares, mesmo muitos deles tendo sido adiados para o começo de 2021, entre janeiro e fevereiro, mas ainda assim é bem pouco tempo, então você precisa otimizar esse tempo e para isso vale a pena você já fazer algumas anotações aqui, para depois que sair desse vídeo já começar a fazer o que eu vou te dizer, ok? E o primeiríssimo passo, que não tão coincidentemente assim é um dos mais importantes, é que você aprenda a estudar. E eu sei que nesse momento vem aquela pulguinha atrás da orelha, aquele pensamentozinho mais ou menos assim: Lilian, mas eu já frequento a escola desde os 4 anos de idade. Logo, é óbvio que eu sei estudar, certo? E a resposta é errado. Não é óbvio que você sabe estudar e você certamente não sabe estudar. Por quê? Porque a maioria não sabe. Na escola não nos ensinam a estudar. Na escola você tem um primeiro contato com o conteúdo e alguém passa alguma atividade para você em relação àquele conteúdo. Mas o fato de você ter tido uma aula, por exemplo, de geografia e depois resolver as questões de geografia não significa que você estudou e aprendeu geografia. Você teve um primeiro contato e fez um teste. É isso. Mas para o vestibular, não é isso que vai garantir a tua aprovação. Você precisa ter um estudo de verdade. Um estudo que faça com que o seu cérebro verdadeiramente aprenda aquelas informações. E você não aprende a informação simplesmente porque teve uma explicação e algumas lições para fazer. Inclusive, se a população brasileira, em geral, soubesse estudar, as pessoas não teriam sofrido tanto por conta do fechamento das escolas, por conta do isolamento social, que impediu que elas fossem para a escola. Porque o fato é que a pessoa que sabe estudar consegue aprender mesmo sem estar numa sala de aula, consegue aprender na casinha dela, mesmo que o professor dela não consiga passar o conteúdo, cobrar questões, a pessoa consegue estudar simplesmente porque ela sabe estudar. E por que é tão importante que você aprenda a estudar antes de tentar sair aprendendo todo o conteúdo? Simples. Enquanto você não aprende a estudar, o conteúdo devora você. Ele parece muito maior que você, parece que tem muito mais conteúdo do que você é capaz de aprender. Já teve aquela sensação de que eram tantos assuntos para estudar que você não daria conta? Essa sensação geralmente surge quando você não sabe o que fazer com todo aquele conhecimento, com todo aquele conteúdo, na verdade, que você precisa estudar e aprender para que ele se torne um conhecimento no seu cérebro, para que assim você aplique na prova. E aí isso vai gerar vários problemas. Por exemplo, você não consegue manter uma rotina de estudos. Você tenta começar, mas você para. Ou então você acha que você não consegue aprender porque o teu professor não está do seu lado te explicando. Ou você acha que você não consegue aprender porque alguém não está te cobrando. Ou você acha que você é incapaz de aprender aquele conteúdo. E aí você desiste daquela matéria e comete um erro assim mortal, que é você não estudar o conteúdo que você não gosta ou que você tem dificuldade, e aí aquele conteúdo vai cair em peso na tua prova. Então é muito importante que primeiro você aprenda a estudar para depois você querer se jogar de cabeça nos conteúdos, se jogar de cabeça nos assuntos. Então aprenda quais são as técnicas que você precisa usar, aprenda quais são as etapas que devem existir dentro do seu estudo. Inclusive, até já falei sobre isso aqui no canal. Então é muito importante que você aprenda a estudar, tanto para que
você consiga se manter estudando, né, consiga começar e continuar os seus estudos, quanto para ter um resultado mais proveitoso, para ter um estudo que vai valer a pena. E não um estudo que você ficou o dia inteiro na frente dos livros ou com a cara vendo videoaula, grudado no computador ali, e aí chega de noite e você esqueceu todo o conteúdo, você não sabe o que fazer com aquilo, você pensa, Meu Deus do céu, foi um dia todo em vão. e realmente foi, porque você estudou de um jeito errado, você na verdade nem estudou, dependendo do que você fez. Então, primeiro ponto, primeiro passo, que é importantíssimo, é você aprender mesmo a estudar. Não ficar nesse estudinho superficial da escola, porque, como eu já falei aqui, a escola não te ensina a estudar e a escola não vai garantir que você realmente aprendeu aquele conteúdo. São as etapas que você faz depois na tua casa que fazem com que você realmente aprenda. E é por isso que as pessoas que sabem estudar, mesmo no meio do isolamento social, mesmo aquelas pessoas que ficaram com zero conteúdo da escola, que os professores do colégio nem tiveram como fazer aula, conseguiram estudar muitas vezes ali buscando conteúdo e aplicando as técnicas que são necessárias. Passo número 2. Esqueça a quantidade e foque na qualidade. E essa é uma coisa que, se você já me acompanha por aqui ou no meu Instagram, você certamente já me ouviu falando sobre isso e sabe que eu estou dizendo em relação às horas de estudos. Muitas pessoas falam o seguinte pra mim: Lilian do céu, faltam 2 meses pra minha prova. Eu não estudei nada até agora. Quantas horas por dia eu tenho que estudar? E eu respondo: o quanto for necessário para que você aprenda. Tem pessoas que precisam de um pouco mais de tempo, outras de um pouco menos de tempo. Então você não pode cronometrar quantas horas você vai estudar aquele assunto. O que você deve cronometrar é a hora do simulado, por exemplo, para saber o tempo que você leva resolvendo aquelas questões, para que assim você trabalhe melhor o teu tempo para conseguir ter um desempenho melhor e um aproveitamento melhor na prova. É isso. Mas em relação ao estudo em si, você não tem que ficar cronometrando, porque o vestibular não tá nem aí se você ficou 12, 8, 10, 5, 2, 1 hora estudando, sabe? O vestibular quer que você mostre o que você aprendeu, quer que por meio daquelas questões você demonstre que você tem conhecimento e que você é a pessoa para entrar naquela universidade, naquela faculdade, naquele instituto, whatever. Então, é importante que você foque na qualidade do teu estudo e não na quantidade. E dentro desse segundo passo tem um outro ponto importante também. Tem gente que não foca na quantidade de horas, mas comete um outro erro que também tem a ver com olhar demais para a quantidade dos estudos e esquecer, né, a qualidade, sendo que a qualidade deveria ser o que você vai manter a tua atenção, manter o teu foco. Então tem muitas pessoas que terminam o assunto e aí já marcam como concluído. Só que a pessoa não quer nem saber se ela aprendeu. Ela marcou como concluído porque ela terminou de ver a aula, fez as lições e pronto. Mesmo que o desempenho dela tenha sido assim, um horror, a pessoa pensa: Ufa, me livrei desse tópico. meu anjo, quem você está enganando? Você não se livrou desse tópico, porque você não aprendeu esse tópico. Então, quando eu falo de qualidade, é você considerar como concluído o assunto depois que você realmente aprendeu aquele assunto, depois que você realmente se apropriou daquela informação, tem aquele conhecimento, sabe? Então, não seja a pessoa que quer terminar o máximo possível de assuntos o mais rápido possível. Seja a pessoa que se dedica realmente a aprender aquele conteúdo. Não tenha aquele comportamento de escola, sabe? Porque na escola o professor termina a explicação do conteúdo e você pensa: Pronto, bora pro próximo. mas como eu te falei, na escola você não está para aprender de verdade. Você está lá para você ter um contato com aquela informação, saber que ela existe, e aí você depois na tua casa vai e estuda mesmo para que você se aproprie daquela informação, sabe? Por isso que tem muita gente que na segunda aula, na segunda semana de aula da escola, esqueceu tudo da primeira já, porque não faz isso. Então é importante que você entenda que a qualidade do teu estudo tem que prevalecer, tem que ser o importante. Não foca na quantidade, foca na qualidade. Isso tem a ver tanto com essa questão de se preocupar menos com o tempo e mais com a qualidade do estudo, quanto em relação a não querer eliminar assuntos só por tabela, só para dizer que você conseguiu terminar o assunto, sendo que você nem aprendeu nem 30% daquele conteúdo, ok? Terceiro passo: identifique os erros que você já cometeu nos seus estudos. E eu sei que para muitas pessoas essa é uma tarefa um tanto difícil, mas é importante que você haja com humildade e identifique coisas erradas que você já fez, porque todo estudante já cometeu deslizes. Alguns não tão graves, outros muitíssimo graves. Por exemplo, eu já cometi o erro de focar na quantidade do conteúdo que eu ia estudar. Já cometi o erro de tentar aprender o conteúdo antes de aprender a estudar. Já cometi o erro de não revisar matérias que eram fáceis pra mim, porque eu pensava: se é tão fácil, pra que eu vou revisar? Simplesmente pra não esquecer, mas ninguém tinha me contado isso. Então veja quais foram os erros que você já cometeu, tanto esse ano quanto em anos anteriores.
E por que é importante isso? Para se culpar? Não. Simplesmente para você ver o que você já fez de errado, qual a raiz desse erro, para você corrigir a raiz do erro e não continuar persistindo nele. Porque sempre que você persiste em erros que você já cometeu nos seus estudos, você continua tendo resultados ruins, continua tendo, por exemplo, dificuldade naquela matéria que você sempre pula o tópico basal dela porque parece óbvio demais, mas não era tão óbvio assim. Ou então dificuldade num conteúdo que você sempre acaba deixando de lado porque parece difícil para você. Ou dificuldade para lembrar porque você esquece de revisar. Então, veja quais são os erros que você já cometeu ou que você está cometendo. Por exemplo, não ter aprendido a estudar e querer devorar todos os conteúdos de uma vez só. Ou então, não fazer estudo ativo e assim por diante, para que você pare de uma vez por todas de cometer esses erros. Agora, vamos então para o nosso quarto passo, que é você criar uma rotina de estudos para esse tempo que você ainda tem disponível até o teu vestibular. Como eu já falei por aqui, com 1, 2, 3 meses, dá tempo sim para você recuperar uma parte do aprendizado que você perdeu ao longo do ano e conseguir fazer um preparo para o vestibular, desde que você organize isso. Inclusive, no vídeo em que eu falei sobre esse tempo que tem até o vestibular e como você se organizar para isso, eu conto exatamente como é que você pode criar a estrutura do seu estudo, como é que você pode se preparar em pouco tempo. Então, vou deixar esse vídeo linkado aqui para que você consiga organizar a sua rotina de estudos. Porque se você não organizar uma rotininha, se você não determinar quando você vai estudar, o que você vai estudar, como você vai estudar, você simplesmente não vai estudar e automaticamente não vai passar. Quinto passo: conheça o perfil da prova que você quer fazer. E esse é um passo importantíssimo. Se você pula essa etapa, automaticamente teu estudo fica muito mais difícil, mesmo que você saiba como estudar, porque você não vai saber exatamente como é que tem que ser o teu preparo, em quais aspectos você precisa focar para a prova que você quer fazer. Inclusive, no vídeo que eu falei aqui sobre o Unesp, eu até comentei um pouco em relação ao perfil da Unesp, então caso você queira entender um pouco mais sobre isso, assiste ao vídeo aqui depois também, vou deixar linkado para que você veja, porque cada vestibular acaba tendo um perfil, tanto em relação ao perfil ideológico daquela prova, quanto em relação ao perfil como um todo, as características daquela prova, como que ela te exige os conteúdos, qual tipo de raciocínio que você precisa ter para chegar à resposta das questões, também quais são as questões que vão ser mais contextualizadas, ou se aquela prova é mais direta, se é uma prova com mais pegadinhas ou com menos pegadinhas e assim por diante. Então é muito importante que você entenda o perfil da prova, que você entenda como ela te cobra os conteúdos, para que você direcione os seus estudos, para que você não estude aleatoriamente, porque às vezes você estuda de um jeito que seria muito bom para uma prova X, mas você quer a prova Y e automaticamente você não vai conseguir ter um desempenho tão bom na prova Y se o seu preparo não foi pensando nela, sabe? Então o perfil da prova é uma coisa fundamental que você entenda para que você consiga ter um preparo melhor, principalmente para quem tem menos tempo de estudo. Por quê? Porque a pessoa que tem menos tempo de estudo tem menos tempo para corrigir as falhas que ela comete. Então é por isso que é fundamental mesmo, essencial, que você entenda o perfil da prova que você quer fazer, para que assim você consiga ter um preparo melhor para ela, um preparo mais adequado para ela, para na hora de você praticar, você buscar questões do estilo da prova que você quer fazer, para na hora de você estudar mesmo o conteúdo, você estude os assuntos de um jeito que a prova tende a cobrar de você, para que você não desperdice o teu tempo, sabe? E até mesmo para saber também quais são os assuntos que você vai ter que estudar. E eis que o passo número 5 nos leva ao passo número 6, que é ter clareza quanto ao que você precisa estudar de verdade para aquela prova que você quer fazer. Porque muitas pessoas chegam na reta final para uma prova e querem devorar todo aquele conteúdo que está no edital, todo o conteúdo programático do vestibular que você quer fazer. Mas eu garanto para você que as questões não vão cobrar todo aquele conteúdo. Então é importante que você mapeie a prova que você quer fazer para você ver realmente quais conteúdos que você tem que estudar. E aí você encaixa esses conteúdos no perfil da prova que você quer fazer, para que, além de estudar o conteúdo certo, você estude do jeito certo também, e aí você consiga ter muito mais facilidade e agilidade na hora de resolver as benditas questões do vestibular que você escolheu. Passo número 7. Faça estudo ativo. Eu sei, quem me acompanha há mais tempo já cansou de me ouvir falar sobre estudo ativo, e eu falo tanto sobre ele justamente porque ele é importante. O estudo ativo é fundamental para que seu cérebro crie aquelas conexões necessárias para que você consolide aquele aprendizado, para que não fique uma coisa
coisa superficial demais e para que você consiga acessar, digamos assim, aquele conhecimento, aquelas informações na hora em que você for cobrado, ou seja, na hora da prova, sabe? Para não ser aquela pessoa que até tentou estudar o conteúdo, mas não consegue aplicar, não consegue entender uma questão quando ela pede aquele assunto. Inclusive, um grande problema de muitas pessoas que não fazem o estudo ativo é que elas chegam numa prova e falam: meu Deus, a prova não cobrou nadinha do que eu estudei. E aí outra pessoa fala: ué, caiu tudo que a gente estudou sim. E a pessoa fala: não caiu, sendo que estudaram os mesmos assuntos. Por quê? Porque a pessoa que faz o estudo ativo, ela consegue ativar mesmo aquela informação, porque ela gerou os estímulos diferentes para o cérebro dela, e o cérebro dela consegue identificar as informações daquela matéria dentro da questão. Claro que isso é uma coisa que acontece junto com a interpretação de textos também. Mas, resumidamente, o estudo ativo, além de permitir um aprendizado melhor, mais eficiente, um aprendizado real, eu diria, e também que você vai conseguir ter acesso àquela informação na hora da prova, ele também permite que você entenda melhor o que você está estudando. Então, fazer estudo ativo é fundamental. O estudo ativo é aquele conjunto de técnicas que você vai utilizar de forma que você estimule sentidos diferentes e gere esses estímulos para o seu cérebro para que ele crie conexões o suficiente para que você realmente consolide aquele aprendizado, para não ficar um aprendizado ali superficial demais, um aprendizado que você até sabe o conceito, mas não sabe aplicar o conceito, ou então sabe o nome da matéria, mas não sabe nem os conceitos dela, sabe? Estudo ativo é a peça-chave na vida de uma pessoa que quer conquistar a aprovação no vestibular. Por isso que eu falo tanto sobre ele. Nosso 8º passo agora é que você use as técnicas no momento certo e de acordo com o teu grau de conhecimento. E eu digo isso pelo simples fato de que as pessoas, quando descobrem o estudo ativo e descobrem o quanto ele é importante, começam a usar técnicas aleatoriamente. Mas não faz sentido você usar, por exemplo, a técnica de fazer resumo junto com mapa mental, junto com flashcard, sendo que elas vão gerar praticamente o mesmo estímulo. Ou então você usar uma técnica que era do momento de estudo para fazer na hora da revisão, sabe? Então cada coisa no estudo tem o seu próprio momento e é importante respeitar isso e também o seu nível de conhecimento, o teu grau de preparo. Por quê? Porque tem técnicas de fazer resumo, por exemplo, que são mais simples, mais iniciantes, outras mais avançadas. Se você está começando o seu estudo, você não vai conseguir colocar em prática logo de cara aquela técnica avançada. A mesma coisa em relação às técnicas de revisão. Por exemplo, tem a técnica quadribol, tem a técnica RGE, tem a técnica também do vira-tempo. Cada técnica é para um grau ali de conhecimento diferente. Então, se a pessoa que é muito iniciante começa a usar uma técnica que é muito avançada, ela vai ter dificuldade de avançar com essa técnica, sabe? Vai ter dificuldade de manter isso na rotina dela e automaticamente vai começar a se frustrar. E nisso que ela vai se frustrando, o que vai acontecer é que ela vai desistindo do estudo dela e começa a fracassar nos estudos. Então, é fundamental que você entenda que tem um momento para cada coisa, tanto em relação a cada etapa do estudo, digamos assim, quanto em relação ao teu grau de preparo. Então não queira começar o teu estudo com a técnica mais avançada de todos os tempos, porque você não vai conseguir pegar essa técnica, você não vai conseguir usar isso no seu dia a dia. Então é fundamental que você entenda em qual nível você está e também em qual etapa dos estudos cada coisa tem que ser utilizada. Por exemplo, técnicas para o resumo são ali durante o teu estudo ativo, depois que você viu o conteúdo, né, que é a parte mais passiva do teu estudo. Você não vai fazer resumo só depois que você resolveu as questões, sabe? Então cada coisa tem uma ordem, né? Tem um momento que tem que ser feito e é fundamental que você respeite isso. Caso contrário, teu aprendizado vira uma bagunça e teu cérebro começa a cansar e você pensa que você não nasceu para estudar. Passo número 9. Pratique sempre que você estudar. Então, se você estuda diariamente, pratique diariamente. Se você estuda 4 vezes na semana, pratique 4 vezes na semana. Praticar, que eu falo, é você realmente usar o teu raciocínio para você resolver questões ali em relação ao conteúdo. Então não adianta você estudar um assunto novo e aí fazer resumos, usar várias técnicas, mas não praticar aquele conteúdo. Por quê? Porque se você não pratica o conteúdo, a hora da prova vai ser o primeiro momento em que seu cérebro vai ser colocado em teste. Vai ser o primeiro momento em que ele vai precisar criar aquelas conexões, sabe? Ou buscar aquelas conexões para fazer com que aquele conhecimento teórico que ele tem vire prática. E na hora da prova a gente tende a ter mais nervosismo. Então fica muito mais difícil, sabe? Agora, se você vai praticando durante seus estudos, primeiro que você facilita isso, segundo, você torna algo muito habitual, então seu cérebro vai desenvolver um raciocínio muito melhor e mais rápido, e terceiro, você vai se acostumando ali com padrões de perguntas, de questões. Cada vestibular tende a ter um padrão de questões que ele vai cobrar. Isso também
também faz parte do perfil da prova. Então é importante que você olhe para as questões com mais carinho, não veja como uma coisa do capiroto que os professores te obrigam a fazer. Entenda as questões como uma prévia, digamos assim, da prova. A chance que você tem de errar é na questão, sabe? Então você pode praticar e errar, não tem problema. Claro, precisa corrigir depois o que você errou, né? O problema é você não praticar e aí cometer na hora da prova aquele erro que você poderia ter cometido no meio dos estudos, que daria tempo de você corrigir, de você melhorar, sabe? Então tenha a prática como uma etapa assim fundamental do teu estudo ativo. É essencial que você pratique. Não vai adiantar muita coisa se você tiver um estudo legal ali, mas não praticar, porque assim teu cérebro não vai usar o raciocínio dele, você não vai desenvolvendo essa habilidade de resolver questões e também não vai acabar treinando, né, essa capacidade de você resolver questões ali num tempo mais rápido. Por quê? Porque na prova você tem limite para responder questões. Então, por exemplo, tem prova que você vai ter cerca de 3 minutos para cada questão. E aí, se você nunca pratica, você não percebe, por exemplo, se você precisa interpretar melhor para conseguir resolver mais rápido. Você não percebe, por exemplo, se tem alguma matéria que está muito difícil para você. Você não percebe, por exemplo, se você precisa ler com mais frequência para conseguir lidar com os textos mais longos das provas, que algumas provas têm textos longos. Então, é importante que você pratique por todos esses motivos e muitos outros que, se eu fosse citar aqui, esse vídeo teria talvez 1 hora. E com isso chegamos ao nosso 10º passo, que é fazer com que o seu cérebro trabalhe a seu favor e ainda fique feliz por isso. Por quê? Normalmente as pessoas não nascem gostando de estudar. A gente gosta de coisas que pro nosso cérebro parecem mais divertidas, mais legais, mais interessantes. E o estudo para ele muitas vezes parece algo meio chatinho. Então é importante que você mostre pro cérebro que é bem o contrário disso. Que quando você estuda, você sai ganhando. Porque se você não faz isso, você vai cair em alguma das armadilhas do cérebro. Uma delas que é muito comum é a procrastinação. Então você precisa estudar, mas você para o seu estudo assim do nada para jogar videogame, ou então para mexer no WhatsApp, ou para fazer teste do BuzzFeed, ou para fazer alguma receita super legal que você viu no Facebook, ou para ler fofoca dos famosos no Instagram, ou para ver vídeos de gatinho, ou piada, ou qualquer outra coisa que você goste, para sair com os amigos, enfim, né? Então, quando você faz isso, o teu cérebro quebra aquele fluxo do estudo de um jeito assim que é muito abrupto para ele, ou seja, não foi uma pausa estratégica que você colocou, e aí fica muito difícil que você retome. E quando você torna isso um hábito, você vira aquela pessoa que nunca consegue estudar. E uma outra armadilha é o teu cérebro fazer com que você canse tanto a ponto de nos próximos dias não conseguir mais estudar. Então o que você precisa fazer? Determinar primeiramente que no teu estudo você vai ter algumas pausas. Isso é muito importante pro teu cérebro ter aquele momento assim de paz, de liberdade, sabe? Porque quando a gente passa muito tempo pensando, a gente começa a cansar mesmo. Então determine as pausas. Por quê? Porque se você não determinar as pausas, ele vai criar pausas aleatoriamente. E essa pausa aleatória que o cérebro cria, muitas vezes é bem no meio da explicação do conteúdo, ou então no meio daquela questão super importante, né? Então você precisa criar as pausas para dar ideia pro seu cérebro de que o teu estudo já está naturalmente mais leve, não é algo tão pesado. Então uma água nessa pausa, vai ao banheiro, se alonga, enfim, faz alguma coisa. E também tenha recompensas, ou seja, determine que aquelas coisas que normalmente são distrações para você, você vai ter direito de tê-las depois que você estudar. Então você vai ter o direito de ver a tua série, direito de ver o filme que você quer, direito de jogar videogame, direito de falar com seus amigos, direito de jogar LOL, ou de jogar algum joguinho de celular, ou de fazer qualquer coisa que você queira muito, sabe? Então tenha isso como pequenos presentes. Porque assim, além do cérebro ter descansos, ter pausas, né? O que vai acontecer é que ele vai ser recompensado. E aí, essas recompensas que você tem acabam ajudando muito na sua liberação de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores muito importantes para que você tenha aquela sensação de uhul, que felicidade, sabe? Então tenha o seu momento yes, eu mereço, aquele momento de você se presentear depois do teu estudo. Então não seja aquela pessoa que estuda loucamente até ficar muito cansada, aí não consegue nem falar de tão cansada que tá. Estude, tenha pausas e se dê recompensas, ok? E bom, colocando esses 10 passos em prática, eu tenho certeza que você já vai ver resultado no teu estudo, porque isso funcionou não só comigo, mas com tantos alunos meus, e tudo isso tem embasamento, não são coisas aleatórias. Por isso, coloque em prática na sua rotina, caso você realmente queira passar no vestibular, caso queira sair do limbo, ok? E bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que você conhece, que também está no limbo, também quer fazer vestibular, mas está aí sem nem saber por onde começar. Curte o vídeo se você gostou dele também, pra eu saber que você gostou, se inscreve aqui no canal e me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, porque lá no meu Instagram tem ainda mais conteúdos pra ajudar você a conquistar a tua aprovação. Super abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.
Tchau!